Então, bom dia, pessoal. Então, hoje, nossa quarta reunião, né? Na verdade, para vocês, terceira, né? Que vocês não tiveram na semana passada, devido ao feriado, né? Mas aí eu disponibilizei para vocês o link da reunião que eu tinha, das outras duas reuniões que eu tinha na terça-feira, né? Vocês poderiam ficar à vontade de participar, quem pudesse, né? Mas não era obrigatório, tá? Então, hoje a nossa reunião é sobre gestão de sala de aula e aprendizagem ativa. Então, aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje, né? Então, nós vamos ter o acolhimento, vamos trazer, né? Estar apresentando uma metodologia ativa, que é o Design Thinking. Aí vamos estar trabalhando em cima dessa metodologia, selecionando o desafio e aplicando em sala de aula, na qual a gente vai fazer duas atividades, uma em grupo, né, com todos aqui, nesse grupo, e depois nós vamos dividir vocês em subgrupos para fazer uma outra atividade sobre essa metodologia. Aí vamos ver um pouquinho sobre o RCA mais aulas e o para concluir. Então, aqui a nossa jornada, né, como sempre traz nos nossos slides, né, já passamos pelo acolhimento, no caso, vocês só acolhimento e aí a educação profissional, tivemos aí o nivelamento, né, semana passada que vocês não tiveram devido ao feriado, e agora as nossas próximas reuniões, tudo sobre gestão de sala de aula e aprendizagem ativa, e teremos mais uma reunião sobre nivelamento, e nossa última reunião, que vai ser o feedback e compartilhamento das implementações. Então, como acolhimento, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. E depois a gente vai... Gostaria da participação de vocês. Só um pouquinho. Então, o que o vídeo nos passa? O que ele traz? Qual é a mensagem ali que ele traz? Alguém poderia falar um pouquinho? Ou será que vocês conseguem trazer esse vídeo para a nossa... Precisamos nos colocar no lugar dos outros? Isso. Conseguimos trazer para a nossa escola, para o nosso grupo de estudos? Isso. Empatia. É isso, né? Gentileza gera gentileza, né? As boas ações, né? Isso. A Lu colocou ali, né? As boas ações, né? Influência de forma positiva, né? E o que se
será trabalhado hoje, né? Ele tem muito a ver com esse vídeo, né? Então, por isso, como acolhimento, a gente trouxe esse vídeo, essa questão da empatia, da gentileza, que é o que a gente vai estar vendo hoje na nossa reunião. Mas antes de a gente entrar, né, no nosso conteúdo, vamos ver os objetivos da reunião de hoje. Então, compreender o Design Thinking como ferramenta para a melhoria da aprendizagem, elaborar a solução para o desafio proposto, relacionar essa metodologia com o seu dia a dia e a sua sala de aula. Mas, afinal, o que é Design Thinking? Alguém já ouviu falar? Ou já utiliza? Coloquem lá o positivo, se sim, ou negativo, se não. Não, 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 não. Não, ninguém ouviu falar? Tá. Então, oi, alguém quer falar? Então, o que que é essa metodologia? Então, ele é um processo, né, criativo na solução de problemas, né? Então, ele trabalha ali a autonomia do estudante, o desenvolvimento de equipes, né, a organização de ideias, resolução de problemas, então ele trabalha tudo isso, né? Aqui, ó. O Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada em um processo colaborativo. A solução de desafios e problemas. O foco é se colocar no lugar do outro e pensar em suas necessidades. Ele tem etapas para se chegar à solução de um problema. Ela é muito utilizada no mundo comercial para solucionar problemas e foi adaptada, né, para salas de aula. Ela traz novas possibilidades dentre as metodologias ativas, né? Então, ela passa por 5 etapas que nós vamos ver aqui. Então, nós temos a primeira etapa, que é a etapa de descoberta, da empatia, né? Por isso, a mensagem lá do vídeo do acolhimento, né? Então, como posso abordar? Então, você tem que ver primeiro a questão do problema ali, né? Qual é o problema que acontece? Por exemplo, interpretação, né? Eu aprendi algo, como posso interpretar? Então, interpretar esse problema, mas por quê? Né? O que acontece? Vivenciar mesmo esse problema, uma imersão ali, né, naquela situação, problema, para depois, né, ir para a terceira etapa, que é a ideação. Eu vejo uma oportunidade, como posso criar, então, ter as ideias, surgir as ideias e como solucionar esse problema. Aí, em comum acordo com a equipe, escolher a melhor ideia, e depois a quarta etapa, que é a experimentação, aplicar na prática, né, essa ideia, né, e ver se vai dar certo, porque às vezes pode não dar certo essa ideia, né? Então, por isso é importante, né, ter várias ideias ali, escolhe uma, não deu certo, vamos voltar. A gente já tem, né, tem um leque lá já de ideias da etapa anterior, né, da ideação, na qual eu posso pegar, escolher uma outra para tentar aplicar, para ver se dá certo. Aplicou, deu certo, né? Sempre como é a primeira vez, é como se fosse um experimento, né? Aí tem a última etapa, que é a evolução. Você experimentar algo novo, como posso melhorar? Como que eu posso melhorar, né? Igual nossas aulas, né? Quando a gente inicia lá na docência, né? Nossa aula, né? Ou a primeira aula de um determinado assunto que você vai abordar, você trabalha de uma forma, vai trabalhar em uma outra turma ou repetir a mesma aula em outra turma, você vai aprimorando, não deu certo com aquela turma isso daqui, ficou muito complicado com relação ao tempo, então vamos melhorar. Então, sempre daí, aplicou e ver o que precisa melhorar. Então, essas são as 5 etapas aí. Então, agora, na próxima slide, a gente vai fazer uma atividade em grupos aqui, tá? Então, eu vou passar para vocês, tem uma imagem, uma tirinha, como se fosse uma charge, tá? Baseado nessa imagem, tá? Que a gente não sabe mais, não tem mais detalhes sobre, né? Só baseado nessa imagem, eu quero que a gente vai passar por todas essas etapas, né? Vamos ver o problema da imagem, vamos interpretar essa imagem, daí vamos sugerir ideias,
para o problema, e daí a parte de experimentação ali, de evolução, a gente discute juntos, tá? Então, aqui, ó, pensando nisso, vamos ao nosso desafio. Analise a tirinha qual o problema e que podemos perceber nesta aula, tá? Então, só analisando essa imagem, tá? Não temos mais nenhum outras informações. Então, eu vou ali ler para você. Então, a primeira imagem lá, o professor chega na sala, turma, vamos copiar o texto, começa a passar no quadro, né? Os alunos, né, conversando, né? Ah, mais um texto, né? Ele pensa ali. Aí, na outra imagem, está acabando, pessoal, vamos lá, terminem de copiar. Daí os alunos só conversando, o outro, é para copiar. E daí depois o professor termina de passar ali, né? Passar todo no quadro, senta e os alunos batem foto, tá copiado. Qual é o problema aí? Alguém poderia. O problema é que eles não aprenderam nada porque ele estava só escrevendo, e quando ele mandou copiar, eles também não aprenderam nada copiando porque eles fotografaram. Então, a E ideia essa dele que eles foto vai iam se perder, às vezes nem vão se copiar, né, no perder. caderno. Se eles não leram naquele tempo, que era tempo de aula, eles não iriam ler em outro momento, né? Então, foi só para ocupar espaço no celular, né? É. Mas alguém gostaria de falar? Então, uma aula ali monótona, né? Sem interação dos alunos. Né? Pode falar, Flávia. Oi. Eu ia falar justamente isso, né? Um conteúdo muito maçante. E hoje, né, na nossa sala de aula, a gente pode ver que os alunos, eles mesmos falam, né, pra gente, que eles querem algo mais prático, né? E a gente sempre reforça, nós precisamos sim desse contexto teórico, né, da teoria, mas também conjunto com a prática, né, para não ficar nenhum tão maçante e o outro nem tanto deixar livre, assim, né? Então, hoje, para eles, o copiar é você tirar uma foto e, entre aspas, né, copiar em casa, que muitas vezes isso, geralmente, né, eles não acabam copiando. Mas é algo que a gente vivencia muito na nossa sala de aula. Isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Oi, pode falar, Mônia. Então, o que eu vejo ali também, né, é um pouco do que as colegas falaram e também, assim, né, a falta do professor. O professor entrou ali meio que ele estava com a turma, mas ele estava sozinho, né? Ele não fez essa interação com a turma, então ele fez o que ele planejou sem observar o que era a demanda dele, o que a demanda dele estava pedindo, né? Então, claro que a gente não pode também, né, analisando, fazer tudo que o aluno quer, mas a gente também tem que ouvir o que eles querem e tentar adaptar no que a gente precisa passar, né, como a professora falou ali no conteúdo teórico, mas também ter algum momento de alguma outra atividade, com uma outra estratégia para poder trazer esse aluno, né, a prestar atenção e assimilar esse conteúdo. Isso mesmo. Então, o que vocês falaram aí foi as duas primeiras etapas, né? Então, a primeira ali, né, descrever o que está acontecendo, né, se inteirar do problema, qual que é o problema, né? O professor chegou, não teve nenhuma interação ali com os alunos, passou aquela aula maçante, né? A segunda etapa ali, interpretar o que os alunos estão achando, né? Não estão interagindo, né? Foram lá, tiraram foto, né? Tiraram foto que às vezes vai se perder e não copiaram o conteúdo, porque a gente sabe que a aula tradicional também é importante, né? Às vezes passar alguma coisa no quadro, eles terem algum conteúdo para depois estar estudando para a prova, né? Não é só aí ficar falando, trabalhar com todas as metodologias ativas toda a aula, né? E daí o aluno, porque eles não anotam, né? Fica ali sem o conteúdo, né? A gente sabe que tem as avaliações, a gente precisa estar avaliando, né? Mas então ali a parte 1 e 2, né, as duas primeiras etapas a gente já fez. Agora vamos para a terceira, que é a ideação. Qual que é a sugestão? Pode falar antes da gente ir para a próxima etapa, Franciele. Professora, o que eu tenho adotado, né? Sempre gosto de explicar a matéria para eles, mas também passar algum conteúdo, né? Que eles possam ter ali em relação a conceitos e tal. Eu, por exemplo, tenho uma disciplina que ela, até para mim, ela é maçante, comércio exterior, né? No curso de administração.
Então, imagina eles. Foi uma disciplina eletiva que eles escolheram, né, fazer essa disciplina, e muitos já se arrependeram agora. Acho que a Franciele travou, para mim, pelo menos. Travou, né? Fran, você travou. Enquanto ela volta, Camila, se quiser falar. Eu ia completar também que a nossa dificuldade ainda maior na educação profissional é que a gente não tem livro didático, né? Então, eles não têm material mesmo para ir acompanhando para estudar para a prova. Então, muitas vezes, o passar a matéria no quadro, ela acaba sendo essencial para o aluno ter o que estudar, né? Então, às vezes, a gente passa tópico ou passa alguma coisa no quadro, às vezes tem essa necessidade, né, do aluno copiar e ter alguma coisa no caderno, porque, pelo menos na minha realidade aqui no Colégio Agrícola, eles não têm, assim, não tem livro didático, né? Não tem livro que eles possam ir acompanhando a matéria que a gente está passando. Então, às vezes, acaba sendo essencial essa parte de copiar, e eles ter no caderno. Mas, claro que depois a conversa, a interação é extremamente essencial, né? Por isso que eu falei, né, para vocês, a gente interpretando só o que a gente está vendo ali, porque a gente não sabe, o professor pode ter chegado, dado uma aula, depois passou ali no quadro, porque como a gente falou aqui, discutiu, é importante, né, então por isso que eu falei antes, mas é só no que a gente está vendo, digamos que o professor só entrou e começou a passar, assim, a interação, né, então por isso que daí é aí que está o problema, né. Pode falar, acho que a Mônica levantou a mão, antes, depois a Patrícia. Bem isso que a professora falou, a gente fica meio que, assim, uma faca de dois gumes, assim, porque você também, a nossa realidade, se a gente traz um conteúdo pronto para eles tirarem xerox, para eles terem uma base teórica para estudar, eles reclamam também que, poxa, professora, vai dar muito, né, gasta muito dinheiro em xerox. Se a gente passa, eles reclamam que passa. Então, é aluno sendo aluno, né? Sempre vai reclamar de alguma coisa, né? Não importa, eles sempre vão reclamar. Então, eu acho que é mesmo assim, é o conversar, é o você falar e expor para os alunos. Então, isso eles vão entendendo por que está fazendo aquilo, né? Eu acho que é uma forma de minimizar essa reclamação, assim. Então, eu sempre falava para eles, agora eu estou dando estágio, mas quando eu dava teórica, eu sempre falava para eles, tá, e na hora de vocês estudarem, vocês vão lembrar de tudo que eu estou falando? Não. Vocês anotam a minha explicação? Não. Então, eu tenho que passar um conteúdo para vocês estudarem depois. Então, eles entendem um pouco, né, o porquê da gente estar passando, e daí eles acabam aceitando e prestando atenção, e, né, e valorizando isso, daí, ao invés de só reclamar. Ao longo da minha docência, antes eu já passava mais coisas, assim, ao longo a gente vai aprendendo, né, agora eu tô passando o mínimo do mínimo, só aquele básico, né, o que eles precisam mesmo ter, né, que é o que a gente trabalhou na jornada passada, né, a questão do planejamento reverso, o que o aluno precisa saber. Então, tem coisa que às vezes você não precisa, né, estar passando ali, passar mais um resumo do resumo do resumo, né, para eles ter. Pode falar agora, Patrícia. Depois a Fran que tinha caído. Então, era isso que a Mônica, ela citou. Eu estou com turmas, né, de formação de docente, e temos, assim, quando você parte, igual tem metodologia e disciplinas, vamos dizer assim, específicas. Assim, você... Aí, estou trabalhando na forma de slide também, só que uma coisa que eu percebi que tenha dado, né, vamos dizer assim, seja mais vantajoso dentro da sala de aula, Não, pichu quietinho, só um pouquinho, desculpa. É que eu tô com... vamos dizer assim, que você inicia a aula, na verdade, indagando o que eles entendem a respeito daquele conteúdo, ou se já ouviram falar, levantando questionamentos, né, na verdade. É uma aula mais interativa, né? Quando você faz o questionamento e tal, né, com os alunos, né? Ter essa interação, né? Franciele, se travou, a gente parou de escutar você. Pode continuar. Desculpa, prof, caiu minha conexão, deu uma caída na energia aqui. Mas eu estava falando, professora, que eu sempre começo explicando, indagando eles e tal, sobre, que nem a professora falou ali, né, sobre o que eles sabem sobre o assunto, e sempre passo também alguns conceitos, né, o resumo do resumo, que nem agora a professora falou, porque eles, né, alguns gostam de copiar, algumas turmas que eu tenho à noite gostam que passe matéria, eles adoram copiar. Tem turma que gosta, né? E o da manhã já não gosto, então eu faço um resumo do resumo, passo para eles, explico, trago atividades, né, trago alguns gráficos, algumas coisas assim diferentes, passo na TV também,
explico ali da TV, algumas coisas peço que eles vão copiando, outras passo no quadro, copiam da TV, outras no quadro, e o que eu comprei também para que eles se interessem mais em copiar foi uns carimbos, que eu achei bem legal. Antes eu achava muito infantil, mas eles adoram que a gente carimbe o caderno deles. Então, toda aula eu deixo uns minutinhos ali. Terminou de copiar, terminou de fazer uma atividade, eu peço para eles, eu visto os cadernos. Então, agora, no início, eu tive bastante dificuldade com as turmas, depois eu comecei a pegar o jeito deles, assim, né? Meio que amarrar eles. Eu também tenho carimbo, só que carimbo com o meu nome só e com a data, assim. Daí, aqueles com data, sabe, que você consegue modificar a data, porque daí eles gostam também de carimbo, que daí senão, é uma forma deles copiarem, né? Que eu falo, vale visto com carimbo, que daí vale nota depois. Exatamente. Porque não tem nada no caderno. E daí você faz a prova, professora, mas você não falou isso. Claro que falei, mas daí tá ali o caderno para comprovar que você falou e que pelo menos passou para quem esqueceu, né, da aula, pelo menos tem ali para ler, não leu. Exatamente. Essa semana ainda, na outra disciplina que eu tenho de recursos humanos, uma aluna me indagou. Professora, mas isso aqui caiu na prova, eu não tenho no meu caderno. Eu falei, bom, então você não copiou a matéria? Eu fui conferir, né? Eu falei, olha, eu passei o conceito, falei o que era, porque eles não anotam nada do que você explica, né? Não adianta. Então você tem que passar alguma coisa. Aí peguei o caderno de outra, e ela ali teimando comigo que eu não tinha passado. Aí peguei o meu material, falei, não, eu passei. Daí peguei o caderno de outra aluna, de fato tinha passado, né? Ela que não tinha porque estava conversando e acabou não copiando. Então eu gosto de sempre passar alguma coisinha, carimbar ali para eles, e eles escolhem os bichinhos, coisinhas que eles querem, parece... Mas é uma coisa interessante que fica uma aula mais dinâmica, mais gostosa, assim. É isso mesmo. Lucimar, daí depois a Dalva. Então, eu, enquanto pedagoga, né, eu faço bastante acompanhamento de sala de aula, observação agora, né, e na aplicação do material, eu tenho visto, assim, várias dinâmicas dos professores, ou só o esqueleto no quadro, tem professor que faz pequenas tirinhas do conteúdo, em vez de imprimir uma apostila grande, só imprime o conceito, e daquele conceito ele coloca questões no caderno, faz o impresso e faz no quadro. E uma observação, ela falando do carimbo, né? Eu nem ia falar nada do carimbo, mas sim, é carimbo com data, é carimbo com nome, mas o carimbo ajuda bastante, porque o professor, várias salas que eu fui em período de verão a prova, né? Eu vou contar os carimbos, gente. O carimbo tá valendo, cada carimbo vale 0,1, 0,5, 0 isso, 0 aquilo, sabe assim? Uma coisa mínima, mas a quantidade de carimbo com o visto do professor dá uma nota de caderno, aí aquela nota de caderno vira nota de prova também, porque o conteúdo tá ali. Então, é bem dinâmico essa questão de, assim, e vários professores, tá aqui no quadro. A professora, tem uma professora que ela começou a vistar antes, né? Eu falei assim, mas você vistou o caderno antes, na devolutiva, né? Ela falou assim, não, eu sei quem copia, então quem faz a cópia, eu já vou vistando, aqueles que eu já conheço, e tem uns que eu só faço visto depois que ele termina, que eu sei que aquele lá me dá caô. Então, o professor que conhece a sala, ele consegue ver, eu falava assim, mas como é que vista todos esses cadernos, né? Tem sala com 35 alunos, né? Então, a dinâmica dela, coloca no slide, começam a fazer a anotação das observações, né? E daí, assim, ela sabe quem coloca no caderno, ela vista antes, e quem não é caô, é bagunceiro, ela vista no final. Então, ela acaba tendo ali o quê? 10, 12 para avistar no final. Eu falei assim, nossa, nunca tinha pensado na estratégia, né? E daí, como eu dou aula para pequenos, né, tem uma turma de terceiro ano, e eu passo bastante coisa no quadro, que eles falam que eu sou a professora da cópia, né? Que eu gosto de treinar a escrita. Como eles tiveram aula normal de manhã, eu sou tempo integral, então, na quarta e na quinta, que eu fico o dia inteiro com eles, a tarde toda com eles, então eu sempre passo texto. E comecei a usar a estratégia da professora. Alunos que eu sei que copia até o final, eu vou vistando e dando carimbinho durante a aula, e os que são retardatários eu só faço depois que ele termina.
É isso que eu faço, e por isso que eu fiz o carimbo com data, porque daí copiou no dia ali, eu ponho carimbo com a data de hoje, porque daí tem uns que tiram foto, eu vou copiar em casa, daí aí vai me mostrar depois, eu ponho com outra data, daí vai valer menos, no caso se eu for fazer nota, vai ler menos, então para eles copiarem na sala, se eles estão ali na sala, por que não copiar, né? Não, Tem que fazer e assim, outras coisas. e o ano passado eu trabalhava numa escola que não permitia celular em hipótese nenhuma, né? Aí o professor fazia o texto, mandava no celular para ele copiar em casa para fazer atividade na sala. Era uma dinâmica bem interessante também. Uhum. Porque, assim, os professores, mesmo o Classroom está fora da pandemia, né? Tem professores que mantêm as salas do Classroom ainda, que mantém esse conteúdo no Classroom, e tem o professor que ele digita, né? Ele faz a foto do conteúdo, coloca no celular, no grupo da sala, e daí no dia seguinte o aluno já tem esse conteúdo. É interessante também porque adianta o aluno tem que ler o conteúdo antes da aula. É, isso mesmo. A Dalva pode falar, só vou ler aqui o que a Luciana escreveu no chat. Eu já fiz trabalhos de revisão com eles, de criar mapa mental do conteúdo e depois poder usar o mapa para fazer a prova, quando é muito conteúdo para resumir. Ele é legal, outra opção também, né? Pode falar, Dalva. Então, aqui em Umuarama, no curso técnico em enfermagem, a gente monta, porque também não tem apostila do Estado, né? Não tem livro didático, daí cada um monta a sua apostila. Então, a gente não usa esse método muito de escrever longos textos, porque a gente tem a apostila, como se fosse um livro didático. Cada um monta o seu, a gente pega o plano e a gente monta, e depois no próximo semestre, se a gente não pega a mesma disciplina, a gente passa para o colega que pegou a disciplina, ele faz a adaptação, ele vê que conteúdo que ele acha que está muito profundo ou muito superficial, e a gente faz isso há muitos anos. Então, todas as nossas disciplinas têm uma apostila que contém todo o plano docente, todos os conteúdos que vão ser trabalhados no semestre, porque a gente já montou. Todos temos, sabe? Então, o que fica assim no quadro sempre são os comentários, como ela disse mesmo assim, só um esquema daquilo que está na apostila, ou tipo os pontos importantes ou relevantes daquele texto. A matéria que eu dei esse semestre, que eu estou dando esse semestre, é uma matéria bastante teórica, sabe? Eu até falo para os alunos assim que eu gosto de pegar porque é uma matéria que muitos acham chata, e como eu gosto, é uma matéria que eu gosto, quando a gente pega uma coisa que a gente gosta, parece que fica um pouquinho mais leve, mas é fundamentos de enfermagem, então cai legislação, cai o código de ética, a lei do exercício profissional, regulamentação da lei, lei dos direitos do usuário, então muita teoria. Daí eu falo assim, como eu gosto, então fica um pouquinho mais fácil do que pegar uma pessoa que não gosta desse assunto. Aí eu trabalho muito, na apostila tem todas as leis descritas inteiras, mas eu trabalho casos, dilemas éticos. Aí eu trabalho casos de erros profissionais, escrevo casos e faço eles ir conhecendo o código, procurando os erros e por que erro. Então, fica mais leve assim, sabe? Eu uso bem pouco quadro dessa quantidade da imagem assim, eu não uso hora nenhuma, porque todo esse textão grande aí está na apostila. Ele existe, mas está na apostila, sabe? É isso. Tá, obrigada. Então, agora voltando ali para o nosso design, né, para o nosso problema aqui do Design Thinking, então você já passou pela primeira e segunda etapa, né, que foi ver o problema, interpretar esse problema, e agora quais são as ideias que a gente poderia sugerir aqui para essa aula ficar mais dinâmica, mais interativa? A gente podia sugerir, às vezes, algumas metodologias ativas, né, como uma sala de aula invertida, que mais? Agora me fugiu. Tempestade de ideias. Tempestade de ideias, né? O professor interagir, como vocês falaram ali, com o aluno, começar com questionamento, perguntando sobre o conteúdo que eles já sabem, né? Interagindo, né? E daí dar aquela aula expositiva e depois passar, né?
Então, aí são algumas ideias, né, que a gente podia sugerir. E depois, a etapa 4 e 5 é colocar essas ideias em prática, né, para ver se esse problema conseguiu resolver esse problema, né, e se não, né, ver o que precisa melhorar, que seria a última etapa, tá? Aí, agora, já que nós já resolvemos esse, passamos por todas as etapas, agora é com vocês. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer os grupos, né? Vou dividir aqui vocês em grupos para a gente fazer a próxima atividade. Só antes, deixa eu ler aqui passar por esse slide. Então, dentro de sala de aula, temos um mundo diverso. Pessoas diferentes convivendo e aprendendo dia a dia. Será que conseguimos aplicar a ideia do Design Thinking para uma situação, atividade ou momento em nossa escola com nossos estudantes? Então, agora é com vocês. Eu vou dividir aqui vocês em grupos. Vocês vão pensar em uma situação. Só antes de eu ler aqui, deixa eu compartilhar esse documento. Vocês vão fazer uma cópia desse documento, que eu vou compartilhar no chat, e vão trabalhar em cima dele. Então, ele vai trazer ali, esse documento, ele vai trazer para vocês esse slide aqui. Ó, ele tem esse slide aqui, para vocês verem todas as etapas, e os próximos slides, ele está dividido. A primeira etapa é descoberta, explicando o que é, e vocês vão colocar ali, nesse primeiro slide, a situação problema, que vocês vão discutir aí uma situação, né, ó, uma situação em nossa escola, na escola de vocês, relacionada à educação profissional. Pode ser na aula, na prática de um componente curricular ou uma unidade curricular, por exemplo. Então, vocês vão ver um problema que acontece aí na escola de vocês, vão entrar em consenso, né, um grupo, vai colocar lá, como na primeira etapa, o problema. Na segunda etapa, vocês vão interpretar esse problema, mas por que acontece isso, né? E vão escrever. Depois vocês vão sugerir uma ideia para solucionar esse problema e depois falar ali como que essa ideia vai ocorrer, né, para solucionar, e a evolução ali também, se poderia às vezes mudar alguma coisa. Tá? Tudo isso vocês vão fazer nos slides, por isso vocês fazem a cópia, daí vocês vão poder editar no slide. Depois a gente volta para esse grupo para vocês apresentarem aí essa atividade, tá? Então, se já fizeram a cópia, eu vou colocar aqui, fazer agora vocês em grupos, então aqui pelo Meet mesmo. Vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Aí, terminando esse tempo, vocês vão sair automaticamente dessa sala temática e vão voltar para a chamada aqui principal, tá? Deixa eu colocar aqui o tempo, vou dar 25 minutos, tá? Terminando esse tempo, vocês... Na verdade, vou dar 20 minutos, tá? 3, 4, 5. Então, vou dar 25 minutos, tá? Para vocês fazerem. Aí, vocês vão para essas salas agora e vão fazer. Vai aparecer uma... Opa! Ué. Vocês já foram para as salas? Não. Cadê? O que aconteceu aqui que não deu certo? Só um pouquinho, pessoal, já ajeito. Não sei se vocês saíram, o que aconteceu aqui, deixa eu editar. Tempo. 25.
Oi, Maria, você não entrou com o teu @escola. Vou tentar salvar aqui, daí eu já envio para você. Outra coisa, tá, vai encerrar essa sala em 1 minuto, coloque o nosso nome lá. Então, todos voltando, né? Terminou ali o tempo, ele termina, como eu falei, termina automático, né? Vocês voltam tudo para cá. Então, vamos agora à apresentação de vocês. Tá? Eu vou parar aqui a minha apresentação e vocês, qual grupo gostaria de apresentar primeiro? Pode compartilhar a tela e apresentar. Meninas, pode ser o nosso? Pode. Pode. Deu tempo para acabar? Pode. Tá, Flávia? Conseguiu concluir? Ficou em ciminha. Ficou na última frase, digitando a última frase. Uhum. Só um minutinho. Para mim, não apareceu para mim compartilhar a tela aqui o... Ele é ali do lado da carinha feliz. Lá embaixo. Na setinha, com o quadradinho com a setinha para cima. Apareceu, Flávia? Agora eu vou compartilhar. Antes não estava aparecendo aqui para mim compartilhar. Apareceu? Ainda não. Começou a aparecer. Começou? Sim. Eu vou começar a falar e aí, meninas, vocês vão me ajudando, tá? Então, a nossa etapa Wiki é descoberta, né? A gente escolheu, entre as ideias que foram apresentadas, nós colocamos o uso do celular como um problema, né? Alguém quer? Aí nós pegamos 4 tópicos, né?
o uso do celular como um facilitador da aprendizagem, apresentação de conteúdos através de links compartilhados referente ao conteúdo. Dentro dessa etapa, a etapa do combinados. Se combinados não forem realizados, assumidos, a solução de tirar o celular e colocar para uma caixinha, né? Então, assim, nós temos uma sequência. Ele é muito importante para a aprendizagem, ele é muito importante para a gente consegue compartilhar links, adianta bastante o conteúdo, o aluno tem esse conteúdo de outras formas, né? Os combinados para que o celular funcione, e lá no extremo, usou na aula, não usou, vem para a caixinha, porque você não sabe dominar o seu celular. Próximo. Terceira etapa, Flávia. Isso, então aqui é a etapa 3, é a ideação, né? Então nós... Oi? Pode continuar, Flávia. Tá. A terceira etapa, então, é dentro das ideias que foram colocadas, nós apresentaríamos, então, nós faríamos, né, então, a apresentação do conteúdo através de links compartilhados, né? Então, depois a gente vai ter o plano de aula ali, mas então a gente faria essa ideia, né, de trazer, então, o uso do celular de uma forma mediada, né, pelo professor, mas também pelo aluno, né? Então, nós traríamos o conteúdo através dos slides, né? Uma parte dele, claro. E podendo também, vamos dizer assim, pedir para eles, vamos dizer assim, se ficou diferente ou uma forma de trazer ele para a socialização, pedir para ele pesquisar também a respeito de um conteúdo, né? É isso. Patrícia, você quer falar desse? Vocês sabem. Então eu vou falar. A gente faz, você. Então, tá. Então, na quarta etapa seria a experimentação. Seria, mas assim, a gente dividiu como se fosse o nosso plano de aula em 4 momentos. No primeiro momento, a gente iria iniciar a aula lançando questionamentos, né, indagando os alunos a respeito, vamos dizer assim, do tema que será abordado na aula de hoje, perguntando se eles conhecem, vamos dizer assim, sobre aquele assunto que a gente vai estar falando. Então, assim, uma forma, na verdade, de trazer o aluno para a sala de aula e despertar o interesse nele. Porque muitas das vezes, tipo, o professor fica lá falando, e o aluno não quer nem saber, né? O que está falando ou sobre o que está se passando. Então, primeiro a gente ia levantar esse questionamento. Daí, em segundo momento, a gente iria dar uma breve introdução a respeito do tema e explicar como a gente iria, vamos dizer assim, acontecer a pesquisa, vamos dizer assim, né? Porque a gente iria explicar para eles, falarem, olha, gente, agora a gente vai utilizar o celular desta forma. Peraí só um pouquinho que a mamãe está explicando. Aí a gente iria perguntar... Júnior, dá licença só um pouquinho que a mamãe está estudando. Peraí. Tô vendo. Antônio, dá licença aqui. Desculpa, gente. E daí, vamos dizer assim, a gente iria apresentar para eles e pedirem para eles realizarem a própria pesquisa, certo? E o quarto momento... Eles vão escutar eu? Eles estão te escutando. E tá feio. A mamãe está apresentando o trabalho. Certo? E o quarto... Para, Júnior. Vai lá, vai. Dá licença. Ó. Tá bom. Aí, no último e quarto momento, seria a parte que eles sairiam
do celular. Ô, Júnior, para. E saíram. Então, Desculpa. e daí o quarto momento seria onde eles sairiam do celular e viriam, vamos se dizer assim, para o debate entre os demais alunos junto com a de aula. Desculpa, como diz o meu outro pé aqui, hein? Vamos. E aí para finalizar, que não deu tempo da gente finalizar assim, mas a gente estava colocando aqui que então, né, depois da etapa 4, que é a experimentação dentro da sala de aula, né? Dos problemas, né, que nós poderíamos observar, né, e depois futuramente, né, em uma outra tentativa, então mudar, né, algumas coisas ali do plano de aula inicial, então seria, né, a gente observar a obediência, né, por parte do aluno, se realmente ele teve o interesse em prestar a atenção ali, né, primeiro na explicação do professor, depois no segundo momento, então, na participação dele, interação na pesquisa que ele teria que fazer, e depois também, né, por fim, no último momento, na participação do debate, né, se realmente ele pesquisou, ele leu, ele se aprofundou, então ele vai ter uma participação real dentro da atividade, né? Ele vai discutir, vai colocar a opinião dele, a ideia dele. E se não obteve essa participação dele, né? Daí nós iríamos então ter que fazer, né, um outro planejamento, uma outra metodologia, colocando a utilização do uso do celular. Isso, parabéns. Teve um outro grupo também de uma outra turma que fez, eu acho que o problema que vocês, né? O uso do celular, só que eles usaram outra ideia, né? Não a de vocês. A ideia de vocês foi trazer o celular para ele ser utilizado em sala de aula, né? Como pesquisa ali, e depois está cobrando isso dos alunos, né? Eles fizeram para os alunos não usar, deixarem um escaninho o celular e só pegar depois da aula. Mas bem interessante. Próximo grupo que gostaria de apresentar agora? Enquanto o próximo grupo vai compartilhando a tela, então o grupo da Luciana, eu vou colocar aqui no chat o formulário para vocês irem respondendo, tá? Turma F de faca, não esqueçam, tá? Pode apresentá-lo. A gente fez mais resumido, que estava um de cada área, daí demorou para chegar num problema ali comum. Daí a gente fez sobre a frequência dos alunos do subsequente, né? Que diferente do integrado, né? Como eles são todos maiores de idade, então é mais difícil a gente conseguir cobrar, né? Tipo, é ele ali contando e aproveitando todo o 25%, né? Isso quando eles não tentam ultrapassar. Por causa disso, né? É a gestão deles, né? Daí, na interpretação, a gente colocou, né, de fazer algo para estimular esse aluno ele a participar mais das aulas, né, ele a não faltar. Na ideação, proporcionar aulas mais interativas para que desperte o interesse do aluno. E um dos exemplos seria utilizando metodologias ativas, para, né, já que a gente não consegue ligar para os pais, né, dos adultos, a gente, então, teria que tentar fazer isso de maneira a atrair o aluno mesmo para a sala de aula. Na experimentação, utilizar a gamificação como maneira tanto de fixação de conteúdo e avaliação. Daí eu até comentei com eles que nessa semana teve uma aluna que, no curso lá de edificações, é o terceiro período que eu dou aula, né, para a mesma turma. E daí eles ainda perguntaram se dessa vez eu não ia fazer algum jogo com eles. Porque teve vezes que eu usei como parte, às vezes, de nota de prova, assim, abria no WordWall, para eles resolverem. Porque daí, como tem o tempo, tem o ranking, eles acabam resolvendo de uma maneira ali, prestando mais atenção.
na evolução, né, algum dos problemas que poderia ter seria a falta de internet, às vezes a falta de celular ou no laboratório, principalmente se for aplicar, né, isso no integrado, que no integrado às vezes nem todos têm celular com internet, e daí ia depender mais da realidade ali da escola. Foi só isso que fizemos. Parabéns, então, ao grupo. Então, também o grupo da aula que eu já dei, né, na terça-feira também pegou o mesmo problema que vocês, né? Só que eles pensaram, a questão, né, que eles são trabalhadores, fica às vezes o tema muito maçante, então trabalhar com as metodologias ativas de uma forma mais motivada, aulas práticas, né, para eles interagirem mais e não ficar tão, né, maçante, porque pensando que são pais de famílias, né, que às vezes tem todo, trabalharam o dia inteiro, chegam atrasados, né, às vezes, aí pensar em tudo isso, né, como vocês propuseram aqui. Parabéns. Próximo grupo? Pode ser o nosso, meninas, então? Vai lá, Camila, então. Deixa eu compartilhar aqui, então. Comigo estava a Maíra, agora eu não sei, Mayra, né? Maíra. E eu deixei até para escrever por último aqui, porque teve alguém, a Maíra, a Andresa e era a Zeneide? Isso mesmo. Então é isso aí. Então, no final, eu coloquei os nomes totais, certo, dos integrantes. Você quer falar a nossa dinâmica aí, Maíra? Camila, pode puxar, eu vou complementando aqui, tá? Então, como a nossa realidade é a realidade de colégio agrícola, né, a gente colocou como um problema, assim, né, vamos dizer, uma situação problema, e a gente colocou esse dinamismo das aulas práticas, porque nas aulas práticas a gente leva a turma, e quando a gente consegue desdobre, são 15 alunos, 16, até 20 alunos, né, se é uma turma de 40, então ela fica com 2 turmas de 20 alunos, mas às vezes não dá desdobre, a gente fica com 29 alunos, ou 27, ou 26, enfim, né, para fazer a aula prática, e as nossas aulas práticas são no campo, né, ou é no campo, ou é no setor de bovino, ou é na caprino, então são vários locais aí que muitas vezes, né, a UDP, a Unidade Didático-Produtiva, ela é distante, assim, das salas de aula. Então, a gente tem um deslocamento dos alunos da turma, né, então a gente vai andando, e eu ando bem ligeirinho, e eu vou, assim, vai uns 2 comigo conversando, mas o resto faz aquela filona, assim, e vai, o pessoal demora para chegar, às vezes dá 10, 15 minutos só de deslocamento, até a gente conseguir chegar no lugar, para daí começar a dar a prática, mostrar, olha, isso daqui é a doença tal, aqui é a doença tal, e daí a gente tá no meio da lavoura, daí de repente passa um caminhão, e os alunos ficam alucinados, olha o caminhão, eles, assim, tem muita distração nesse ambiente externo. Então, a gente colocou como um problema, né, esse dinamismo da aula prática no sentido de ser um ambiente externo e a gente, às vezes, ter dificuldade de deslocamento com a turma, né, até o local da prática, muitas vezes quantidade de material, às vezes fazer uma prática com animais, né, ou alguma coisa na horta, então, às vezes não tem enxada para todo mundo, não tem material disponível para todo mundo, então esse seria, vamos dizer, esse o nosso problema, como manter todos os alunos, e às vezes 29, 28, ou, né, menos de 20, mas esse número grande de alunos, um professor, num ambiente externo, que às vezes dentro da sala de aula a gente não consegue prender a atenção deles, imagina num ambiente totalmente externo, assim, aberto, cheio de distrações. As meninas querem falar alguma coisa? Ô Camila, só para dizer que eu estava perguntando aqui, qual que é a distância, né, do nosso colégio para a UDP? São 600 metros. Então, é bem isso que você falou, né? A gente puxa essa fila, que é um dos nossos problemas, sempre tem aqueles que são bem lentos, que ficam para trás, e no fim, assim, esse deslocamento, que seria uns 10 minutos, às vezes demora 20 minutos, meia hora. E pensando que a gente tem uma aulinha de 50 minutos, o nosso conteúdo fica muito prejudicado, né? Por conta desse problema que nós temos. Certo.
Daí, na etapa 2, a gente entendeu ali na questão da interpretação que a nossa dificuldade era justamente isso, né? Entender como manter esses alunos interessados, assim, apesar dessas distrações externas, né? Como manter eles prestando atenção no que a gente está falando, no que a gente está desenvolvendo ali. Como um outro problema seria, uma outra questão, né? Era como facilitar esse deslocamento, então, entre os espaços da UDP, e como otimizar os poucos materiais que às vezes não tem, né, para todos os alunos, e às vezes acabam ficando também esperando a hora de fazer a prática, de realizar, né, nos animais ali, como que vai fazer o casqueamento de uma ovelha. Então, tem que deixar a ovelha lá, tem que ter no máximo 4, porque uma ovelha só tem 4 perninhas, então tem que ser 4 alunos no máximo, e os outros 28 ficam fazendo o quê, né? Os outros 24. Então, nesse sentido, também, assim, poucos materiais, e como que a gente conseguiria otimizar melhor isso na dinâmica da prática. Só para complementar, a gente está falando UDP aqui, mas talvez vocês não sabem o termo, é Unidade Didático-Produtiva, como se fosse a nossa fazenda escola, tá? E daí, na questão ali da idealização, então, a gente viu, assim, o que poderia ser feito para conseguir, então, tentar entender e solucionar melhor esses problemas. Pensamos em entender, em talvez reelaborar, assim, questões antes, né? Então, o aluno chegar na hora da aula prática e já ter, assim, alguns questionamentos para ele ir respondendo. Então, ele não tem tempo de ficar, não teria tanto tempo de ficar prestando atenção nas distrações, porque ele teria que estar prestando bastante atenção na aula para dar tempo de ir acompanhando. Então, a gente falou, assim, antes da aula, de já levar, assim, um conjunto de perguntas do que é que vai ser mostrado naquele dia, para que ele possa ir respondendo, então, ao longo dessa aula, né, para que ele possa, assim, estar inteirado, prestando atenção, pelo menos, assim, eu preciso responder isso, então eu tenho que prestar atenção até chegar nesse ponto, para eu poder anotar a minha questão e depois dar nota a partir disso. Também, o ideal seria que a gente tivesse mais tempo de planejar as aulas, né, que a gente, umas horas de atividades a mais, assim, porque é bastante coisa, né, a gente vê, assim, nesses encontros, nos planejamentos, a gente não consegue dar conta de manter tudo isso, então, o ideal, né, seria que a gente conseguisse ter mais horas de atividades, mais tempo, que a gente pudesse pensar, preparar, organizar esse material, porque às vezes acaba não dando tempo mesmo, e a gente acaba deixando meio atrapalhado o negócio, justamente por essa falta de tempo de organização. Talvez uma maior interação ali entre os coordenadores, os setores, assim, eles geralmente têm técnicos, né? Então, tem um profissional que fica como responsável ali das ovelhas, responsável do bovino de leite, responsável pela lavoura, tem o tratorista, tem o que vai fazer a calda de veneno. Então, eles terem também mais contato com os professores, porque muitas vezes, não sei no colégio deles ali, mas no nosso colégio, às vezes tem essa coisa assim de, a fazenda tem que dar lucro, tem que produzir, e o objetivo não é dar lucro, não é produzir, é justamente ensinar, o aluno está ali para aprender, então a fazenda é fazenda escola, e às vezes o técnico, às vezes, não está apto, não está aberto a explicar para o aluno, a entender, a conversar, a ter esse feeling, assim, de conversar com o aluno, e até com o professor mesmo. Muitas vezes o setor ele vai acontecendo, porque independente de ter aluno ou não, o animal precisa comer, a lavoura precisa aplicar o fungicida, precisa fazer a colheita, então todas essas, a dinâmica, né, da fazenda escola, ela tem que acontecer, tendo aluno ou não, mas quando a gente tem o aluno, a gente precisa voltar a essa prática para que ele possa entender o que está acontecendo, né, então essa interação maior entre os técnicos dos setores e também coordenadores de curso, que acabam, de curso de coordenação de pecuária, tem coordenação de agricultura, que eles também deveriam ter esse contato maior com os professores, justamente para facilitar esses momentos de prática. E ali, para acabar, acho que talvez se a gente conseguisse dividir em grupos de trabalho menores, assim, né, ter menos alunos, para a gente conseguir aproveitar mais a prática. É claro que a gente entende, né, tem os desdobres, tem um professor, mas talvez contar com outras pessoas mesmo auxiliando, assim, que os alunos pudessem estar trabalhando em estações, assim, né, cada 4 ou 5 grupos de alunos, mas como professor, para vários grupos, a gente num ambiente aberto, às vezes fica mais difícil da gente conseguir dar conta de todos eles e atender todas essas demandas. Talvez com essa presença de coordenadores, com a presença de técnicos, poderia facilitar essa dinâmica da aula prática, principalmente. E na questão do deslocamento, a gente colocou ali ter um transporte, né? Poderia ser um ônibus, poderia ser um transporte que facilitasse, né, esse trajeto aí até chegar
nos pontos de fazenda mesmo, né? Nos locais de fazenda. Maíra? Tudo certo, Camila, pode prosseguir. E daí, na nossa próxima etapa ali, que era a experimentação, a gente colocou bem prático mesmo, que o ideal seria o uso do ônibus, presença de técnicos e coordenadores nas aulas práticas, mais envolvidos ali com os professores, e se a gente conseguisse, então, mais pessoas para auxiliar na prática, essa participação ou a formação desses pequenos grupos de alunos para auxiliar nesse processo de aprendizagem deles ali durante a prática. Não sei, a gente não sabe se era exatamente isso, assim, de uma etapa para outra, mas a gente imaginou que, primeiro a gente pensava em o que era o ideal, e daí a gente falou assim, o que a gente consegue utilizar no colégio, né? A gente, teoricamente, conseguiria esses pontos aí, né? Utilização do ônibus, utilização de pequenos grupos, se tivesse essa maior interação, então, com técnicos ali e coordenadores. E, por último, a gente pensou também, para conseguir otimizar, para conseguir fazer esse processo, ter uma planilha de agendamento, assim, de aula prática, que tivesse acesso tanto para professores, coordenadores e técnicos, para que a gente pudesse, então, acertar, né, esse transporte, acertar qual que é o objetivo da aula, qual que são os materiais que os técnicos precisam separar, porque às vezes a gente vai dar aula prática e tem que procurar as coisas, então tá uma coisa num lugar, tá uma coisa em outro lugar, tá o material em outro lado, então já ter, né, todo um material separadinho ali, que o técnico responsável, pessoa do suporte técnico, já pudesse auxiliar, então, o professor, para a gente pudesse chegar, já otimizando esse deslocamento, já chegar, já ter todo o material pronto e conseguir aproveitar ao máximo o tempo da aula. Isso. Parabéns, então, ao grupo, vocês pegaram, né, mais específico aí o problema de vocês, né, que vocês estavam tudo relacionado na área ali da agronomia, né, assim como também teve um grupo de outra turma também pegaram um tema sobre, né, da área, assim, específico, mas é isso mesmo, vocês passaram por todas as etapas. As meninas agora da enfermagem, eu posso compartilhar aqui para vocês. Aí só vocês apresentam. Só deixa eu aumentar aqui. Quem vai apresentar? Ou pode cada slide uma apresentar, falar um pouquinho? Posso começar? Pode sim, Maria. Nós levantamos no nosso curso da enfermagem algo em comum, que é a diferença de faixa etária, né, que nós temos alunos de 18 anos e alunos de 60 anos, e por conta disso, né, o tempo de aprendizagem de cada aluno, a dificuldade que aquelas pessoas que começaram, ou que fazem muitos anos que não estudam, né, quando se junta com jovens que acabaram de sair do ensino médio e que têm mais facilidade com tecnologia, né, esse seria o nosso problema. Alguém pode continuar? Não sei mais quem é do teu grupo, mas a Mônia me avisou que ela estava ali em consulta médica agora. Não lembro mais quem é. Bom, então, a gente pensou, o que também eu acredito que seja assim, não somente para aquela pessoa que faz muito tempo que não estuda, que saiu do banco de escola, mas na nossa realidade, assim, da enfermagem, né, através da tempestade de ideias, a gente tentar conhecer a realidade e o conhecimento de cada aluno. E assim, mesmo aquele que faz muitos anos que ele não está no banco de escola, ele pode apresentar algum conhecimento, né, na área da saúde, um conhecimento que talvez não tenha embasamento científico, mas na tempestade de ideias a gente tem que levantar tudo isso, né? E tentar adaptar a metodologia para cada realidade, né? Para cada grupo de alunos.
também acredito, assim, que seria um problema, já estou falando anterior a isso, é um problema a gente, nessa diversificação de metodologia, a gente tentar conhecer a necessidade de cada aluno, né? E tentar trabalhar com metodologia mais próxima à necessidade daquele aluno. Tá? Essa é a ideia, né? Isso, a ideia é essa. E como que a gente faria isso? Através da divisão de grupos, tentar avaliar o nível de conhecimento de cada aluno, a partir da tempestade de ideias, daí formar grupos menores, né? E tentar avaliar o nível de conhecimento de cada aluno e qual a metodologia que mais se adaptaria, né? E a gente percebe, assim, na nossa realidade, que tem alunos, por exemplo, que ele tem muita dificuldade de escrever, né? Mas quando você pergunta, ele consegue responder. Então, assim, cada aluno, ele tem uma forma diferente de aprender, né? Cada pessoa, na verdade, né? E, no nosso caso, aquele aluno que faz tempo que ele não escreve, que ele não lê um livro, né? Ele tem mais dificuldade de escrever mesmo. E aí entraria até na questão da avaliação, né? Da gente proporcionar diversas formas de avaliação do aluno, porque ele tem realmente alguns alunos que têm dificuldade de escrever, mas que na prática e na oralidade ele consegue demonstrar seu conhecimento. Separar grupos que se identificam mais, né, e dividir o tema conforme a orientação anterior, e aí, assim, eu não sei, Graziele, né, e assim, a minha preocupação é quando você separa em grupos que se identificam mais, se isso não seria não seria negativo isso, sabe? Porque eu acredito que os diferentes também se complementam, e aí uma coisa que eu tenho dificuldade, eu por exemplo, convivo com uma pessoa que não tem dificuldade nessa área, né, dessa forma, ele me ajudaria, e não me juntando com alguém que tenha as mesmas dificuldades que eu. Então, assim, isso é um questionamento meu, né? E não sei se seria dessa forma. E dividir temas seria com o objetivo, assim, de que eles apresentassem da melhor forma, escolhendo uma forma ou através da oralidade, ou através da apresentação de slides, né, através de figuras, como melhor ele pudesse se expressar, né, demonstrando assim que aquela metodologia era mais condizente com aquele grupo. Foi isso que eu entendi. Mas aí fica o meu questionamento assim, que os diferentes se complementam, né? Você diz aqui no grupo que a gente separou por áreas afins? Não. Estou falando com esse problema aí. Tá. Esse problema, assim, de você dividir... sim, daí um ajuda o outro, sim, com certeza, eu acho que sim. Eu acho que quando a gente... Harui, no caso... paciência com a pessoa que tem uma dificuldade maior, né? Ter a paciência de tentar explicar e ajudar, principalmente com a questão da tecnologia, né? Isso. Daí ele vai ter a paciência, vai saber, e a outra, né? Exatamente. Isso mesmo. Tá. Sim, é o que a Harui disse, Graziele, a respeito de... A gente colocou que separar grupos que se identificam mais, mas, ao mesmo tempo, nós temos que mesclar esses grupos, né? Identificar quais são os grupos e mesclar ele para que todos consigam, no final do processo, ter o mesmo nível de aprendizado no curso técnico, já que uma vez eles entraram e a gente está tentando nivelar conhecimento. Porque o que acontece muito, até eu tenho uma turma aqui que ele tem, um pai que é idoso, junto com uma filha que é bem jovem, parece até a avó dela. E então, ele fala que ele está lá para ajudá-la, e ela fala que ela está lá para ajudar. Mas eles têm um processo de aprendizado completamente diferente, porque ele é bem idoso e ela é bem jovem. Ele é muito, muito idoso para que tente entrar numa nova profissão, sabe? Mas porque ele já é aposentado e tudo, mas ela também é bem jovem
e está iniciando, saindo agora do ensino médio. Então, eles gostam de se ajudar, de sentar junto, né? Sentar perto, e é bastante interessante. Então, também é bastante interessante a gente usar uma metodologia que não ajude só ela ou ajude só ele, né? No tempo de aprendizagem diferente. Foi isso que a gente levantou aí no nosso funcionamento. Isso mesmo. Então, parabéns a todos os grupos, né, conseguiram, né, elaborar ali a questão, o problema e passar por todas as etapas. Desculpa, Leandra, desculpa, eu estou na sala de aula com vários professores, aí fica difícil estar falando, tá? Tranquilo. Lucimar? Só assim, quando começou, né, eu até comentei que eu tinha aplicado o meu formação com as crianças, né, o outro. E eu passei por uma experiência dessa de misturar os grupos, né, porque eu fiz assim, eu quero falar, eu falei, não, vamos assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e formei aquele grupo bem aleatório. E eu tenho uma menina que ela é DI, mas sem o laudo ainda, mas a sala de recursos já indicou, estamos fazendo medicina, e ela tem uma defasagem de conteúdo fora de série. E quando nós fizemos lá o trabalho, que teve a apresentação, terminou, ela participou, e ajudaram ela a desenhar, ajudaram ela a escrever, e no final, a hora que foi assim, daí, gente, o que vocês acharam dessa? Fantástico, mas depois ela levantou a mãozinha, eu falei, o que ela vai falar? A professora, eu vou no banheiro, né, porque assim, ela não é de colaborar em conteúdo. Ela falou assim, eu me senti tão valorizada hoje, porque eu participei da equipe, eu fui lá na frente, eu colei o papelzinho, eu desenhei o papelzinho, fizeram a colinha para mim escrever o papelzinho, então assim, ela fez um depoimento, né, do campo dela, assim, ela pode não ter aprendido a escrever, nada, mas assim, ela participou, ela fez tudo, ela levou o conhecimento para ela, né, porque esses dias ela estava assim, nós não vamos fazer uma aula daquela de novo, você prometeu que a gente ia fazer de novo com outras equipes. E eu tive uma equipe que eu tinha 3 alunos com defasagem e uma menina muito boa. A equipe não ia, daí a pouco ela falou assim, eu não vou fazer mais, eu vou sair dela. Ela pegou e saiu. A hora que ficaram os 3 alunos que não tinham domínio da escrita, eles se viraram de um jeito com o desenho que foi muito interessante e começaram a produzir depois que ela saiu. Enquanto ela estava, eles não conseguiam produzir. A hora que ela saiu, eles conseguiram produzir. Então, assim, é muito interessante a questão da equipe multifacetada, com vários graus de inteligência, de idade, disso, daquilo, porque a experiência ela é muito boa. Só que nós temos que observar para ver como é que está essa equipe, né? Como é que ela está caminhando. Mas foi muito interessante. Só queria participar. Obrigada pela sua colocação. Então, aqui vamos voltar, deixa eu fechei aqui vocês. Então, voltando aqui, né, para a gente encerrar a nossa reunião, só falando um pouquinho do RCO Mais Aulas, né, que o pessoal ele já está disponível para o pessoal da administração, que nós temos, acho que é a Franciele, né, se não me engano, agronegócios, desenvolvimento de sistema, farmácia, formação de docentes, que tem também um pessoal aqui, e programação de jogos digitais. Então, RCO Mais Aula é um método de planejamento que está disponível no registro do Classe Online, né, no RCO, aos professores da formação geral básica desde 2021, e nele o professor encontra planos de aulas específicos para seus componentes nos anos e séries para as quais leciona dos anos finais do ensino fundamental e séries do médio, com sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos. Então, eles querem ampliar aí para os demais cursos também, né? Então, temos ainda apenas esses e esperamos que logo, logo entre para os demais cursos. Pode falar, Franciele. Professora, administração tem nas outras 3 ou 4 disciplinas que eu tenho, mas comércio exterior eles não fizeram ainda. Eu tenho que, toda aula eu preparo os materiais. Então, eles pretendem ampliar aí para todos os outros cursos também, né? Aí, o que vem por aí, então, vamos continuar vendo algumas possibilidades metodológicas de gestão de sala de aula que poderão, que contribuirão muito para o nosso planejamento da educação profissional. E para aqui tem o Saiba Mais, né? Quem tiver interessado em saber mais sobre o Design Thinking, então lá
No mural do Classroom tem esses slides aqui, vocês podem entrar nesse slide aqui e clicar aqui, assistir o tutorial, né, para ter um conhecimento, quem, né, quiser ter um conhecimento maior sobre essa metodologia. E para encerrar, né, com a frase de Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né, então lembrando que o que transforma, né, o mundo são as nossas ações, né. E para encerrar, vamos encerrar com a nossa foto, vocês já preencheram o formulário, né, que eu deixei lá. E boa semana a todos e até semana que vem. Bom final de semana. Vamos tirar fotinho. Aê. Obrigada, pessoal. Então, até semana que vem. Obrigada, bom Já final de posto o semana. formulário novamente. Obrigada. Grazi, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Da implementação, se a gente for usar essa metodologia que a gente viu, ela vai aparecer ali na parte do plano de ação, né? Na sala de aula, não. Mas daria para a gente usar, tipo, essa metodologia do Design Thinking, se eu for fazer, porque o meu é do subsequente.